Amém, então. Então, eu vou pedir para vocês abrirem as suas Bíblias em Efésios. O Efésios, capítulo 1. Glória a Deus. Efésios 1. Eu vou ler apenas o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Em outra versão vai dizer, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Amém? Deus maravilhoso, em nome de Jesus, somos gratos, meu Deus, pela tua palavra, somos gratos pela nossa vida, apresentamos a ti e clamamos para que o teu Espírito Santo comunica conosco, Senhor, no particular, para que possamos, papai, ser acrescidos na fé, para que sejamos fortalecidos, para que sejamos transformados. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu já estou muito feliz pela oportunidade que temos de nos reunirmos mais uma vez esta noite, diante deste cenário, como disse a missionária Edna, de dificuldade que o inimigo tenta colocar na mente das pessoas, e na maioria ele tem conseguido atingir o seu objetivo, que é de causar a divisão, de causar a contenda, a dissensão, a separação das pessoas. O inimigo, ele, desde o Éden, né, ele tenta separar o homem de Deus, este relacionamento entre homem e Deus, ele tenta causar toda essa discórdia na humanidade em si, a fim de que haja divisão, porque ele sabe que quando há divisão, né, ele opera com mais facilidade. Então, quando a irmã Edna nos trouxe essa reflexão, 1 Coríntios aí, falando a respeito desta exortação que Paulo vai trazer para a igreja, clamando aos irmãos para que vivam em união e harmonia, como é comum aos santos. Então, eu diria que seria inerente, faz parte do comportamento de um cristão a união e harmonia. Esse é o propósito de Deus, esta comunhão entre os irmãos. Mas o inimigo, ele tenta trabalhar nisso, e tem conseguido. A gente tem observado muito essa divisão e essa separação, as pessoas realmente se afastando umas das outras por conta de todo este cenário político que aconteceu na nossa nação, que acontece no mundo como um todo. Em todo lugar tem disputa de poderes por este mundo. Então, a gente percebe que já por aí, por si só, essa disputa, ela já não é bem vista por Deus, porque as pessoas estão buscando algo que vai se encerrar em si mesmo. Porque do mundo nós não vamos levar nada. A única coisa que vai permanecer em nós é a palavra de Deus, cuja palavra nos conduzirá para a eternidade com o Pai. Então, como a irmã Edna deixou bem claro aqui, aquilo que eu vou me alimentar diariamente vai encher a minha mente de forma que vai se cumprir a palavra de Deus, que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se a pessoa fica o dia inteiro pendurado neste cenário de discórdia, de desunião, à noite, o que ela tem para oferecer? Né? São comentários a respeito desse assunto. É diferente se a pessoa lê uma palavra e medita nesta palavra, e aí ela vai ter para comentar o quê? O amor de Deus. Então, quando
pensei nesta palavra hoje, eu fiquei até um pouco assim, não tive muito tempo para refletir nesta palavra, mas eu creio que é de Deus, porque nós precisamos entender, Paulo, quando escreve esta carta para os irmãos em Éfeso, ele está escrevendo para uma igreja exemplar. Ele está escrevendo para uma igreja onde é uma igreja avivada, uma igreja cheia de amor, uma igreja com testemunho, uma igreja que pratica a palavra de Deus, inclusive uma igreja rígida, séria, a despeito de pessoas que não estão focadas, a respeito de pessoas, de falsos apóstolos, que estariam ali infiltrados na igreja, tentando destruir aquela comunhão e harmonia que havia. Paulo escreve esta carta para exortar os irmãos a respeito do cuidado que nós deveríamos ter com relação a esses tipos de afrontas pessoais, afrontas sociais, religiosas, questões familiares distorcidas, pensamentos capitalistas. Então, Paulo ele vai exortar os irmãos em Éfeso a respeito disso. Tanto é que João, o apóstolo do amor, quando ele escreve Apocalipse, uma carta para a igreja de Éfeso, Deus dá o recadinho para a igreja. Se a gente for ler em Apocalipse 2, nós vamos ler lá no livro de Apocalipse 2, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Olha o que Deus diz para a igreja, para os irmãos: eu conheço as tuas obras, tanto o seu trabalho quanto a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus e que puseste à prova a si mesmo. E se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. A igreja em Éfeso é uma igreja perseverante, é uma igreja fundamentada na palavra, na sã doutrina. Todavia, olha a chamada de atenção. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, se nós temos aqui um exemplo de uma igreja que dá testemunho de cumprimento, observação da palavra, que deixou o primeiro amor. O primeiro amor, irmãos, é um fundamento principal na vida do crente, porque o primeiro amor, ele nos remete à nossa gratidão pela ressurreição, pela possibilidade de também ressuscitarmos com Cristo para a eternidade. A ressurreição é o fundamento principal da igreja. Sem a ressurreição de Cristo, a igreja não existiria, não teria propósito, se não fosse pela ressurreição. Por que que nós buscamos Jesus Cristo? Porque é Ele que proporciona para nós a oportunidade da ressurreição. Uma vida para a eternidade com Deus. Este é o primeiro amor, é a gente estar apegado nisso. Então, nós precisamos refletir com este cenário que vivemos atualmente, que o nosso foco, o nosso fundamento é Jesus Cristo, não é outra coisa. Nós estamos como é que eu diria? Nós estamos aplicando o nosso tempo em coisas passageiras e fúteis. Nós estamos muito preocupados com o que o cenário material e carnal tem para nós, quando, na realidade, nós devemos buscar as coisas do alto. Devemos estar preocupados com a eternidade da nossa
na nossa vida. Não é brincadeira isso. Tem muita gente que se apegou tanto na política que está com inimizade entre irmãos na igreja. Tudo bem, tudo bem entre aspas, né? A gente tem toda essa questão social, política, todos os desejos que temos de ver alguns cenários da educação, da saúde, tudo isso facilitando a vida de um povo. Nós temos todo esse desejo, mas nós devemos recorrer a Deus, não é ao homem, porque o homem por si, ele não pode fazer nada pelo outro homem. A única coisa que o homem pode fazer por outro homem é praticar a palavra de Deus. Então, nós precisamos voltar para este, entre linhas, digamos assim, né? Entre aspas, digamos assim. Nós precisamos voltar para a santidade. Eu posso dizer tranquilamente, Deus falou comigo quando tudo isso começou, lá com a pandemia. Então, todo este cenário de divisão, de contenda, de dissensão, tentando nos tirar da presença do Senhor, começou lá atrás, lá no Jardim do Éden. Não foi agora, em 2018, não. Começou lá, porque Deus nos fez, nos criou para um relacionamento com Ele. E o ser humano vai se perdendo no caminho. Então, nós temos aí o exemplo da igreja em Éfeso. Ele mantém todas as doutrinas, as regras de conduta e comportamento, rigidez e seriedade, todavia perdendo o primeiro amor. Nós não podemos nos esquecer da pessoa de Jesus Cristo. Ele nos amou primeiro. Então, nós não podemos esquecer disso. A paz com Deus, ela só é possível pela pessoa de Jesus Cristo. A paz comigo mesmo só é possível pela pessoa de Jesus Cristo. A paz entre os homens só é possível pela operação de Jesus Cristo. Então, nós precisamos refletir sobre tudo isso e determinar um foco divino para nossas vidas. Há um foco divino, sim, é o céu. Nós devemos estar focados no céu. Eu não posso esquecer, irmãos, eu falei isso domingo, quando eu tive a oportunidade de ministrar, nós não podemos esquecer que o céu existe. E nós estamos caminhando para o céu. Eu não posso esquecer. O meu ingresso de entrada no céu é o meu testemunho. É a prática da palavra. Eu preciso colocar em prática a benignidade que há na minha vida através de Cristo. Se eu não der esse testemunho, ao chegar ao grande dia, podemos correr o risco de ouvir que não somos conhecidos, que devemos nos afastar do céu. Então, é muito sério isso quando nós vamos ler aqui nesta carta à igreja de Éfeso, Paulo exortando aos irmãos. Nós precisamos ter este objetivo, entender o propósito desta carta. É um propósito nos exortando para um relacionamento santo e um comportamento santo. Na igreja, em casa, com a minha família, com os meus irmãos de igreja, né, com o mundo. Se o mundo opera contra a minha vida, bem-aventurados sois, porque sois afligidos pela ação do mal, pela ação do mundo. Eu não vou reagir ou retribuir ao mundo aquilo que ele me dá, porque o que eu tenho para dar não é o que o mundo me dá. Nós temos amor dentro de nós, é isso que nós temos que compartilhar. Ah, irmão Elia, mas eu não sou santo, ninguém é santo. Mas nós precisamos perseverar neste serviço de compartilhar o amor de Deus.
Vez por outra, eu posso cometer alguma falha, mas eu não posso permanecer na falha. Eu tenho que estar na prática desse primeiro amor. Porque eu preciso lembrar que a primeira coisa que nós vamos observar na leitura desse texto é que nosso testemunho, a nossa ação, o nosso comportamento é para louvor e glória de Jesus Cristo, não é para mim. Porque eu preciso honrar a Deus com a minha vida. A minha vida é uma vida de testemunho porque eu estou honrando a aliança que Deus fez comigo. Eu recebi de Deus, eu aceitei a promessa, agora eu preciso fazer a minha parte, eu preciso honrar a Deus, a aliança de Cristo, através do meu testemunho. A nossa vida, ela tem que ser um culto. O culto é uma adoração racional. Então, eu vivo todos os dias da minha vida cultuando a Deus através da minha existência, da minha fala, meu comportamento, onde quer que eu esteja. É uma luta contra eu mesmo. Mas Jesus fala: aquele que quer seguir-me, negue-se a si mesmo. Porque eu, de mim mesmo, eu quero retribuir o mal com o mal. E não é assim que funciona para o crente, para o cristão. Então, nosso comportamento como filhos de Deus tem que enaltecer o nome de Cristo e a sua graça. A graça é o que Jesus Cristo fez por nós. Amém? Até aí? Tem muita gente falando de Jesus, mas não praticando, não seguindo os passos de Jesus. É ou não é? Eu não vou ficar citando nomes aí de grandes nomes, grandes lideranças, mas você pensa aí com você mesmo. Eu não quero fazer papel de acusador. Eu estou aqui para exortar a palavra de Deus em nossas vidas. Exortar é nos lembrar a respeito do que Deus quer e a respeito do que eu estou fazendo. Então, eu preciso ser confrontado. A minha vida tem que ser confrontada pela palavra. Eu não posso ouvir uma palavra e me ficar confortável. A palavra tem que me confrontar, porque nós não somos santos. Nós somos santificados pela palavra. É a palavra que nos santifica. É a palavra que possibilita esta minha aproximação com Deus. Então, não se esqueça, a sua vida é para louvor da glória de Jesus Cristo. A segunda coisa que nós vamos observar é que Deus, pela sua providência, ele nos faz agradáveis a si mesmo. Então, foi por Deus que nós conseguimos nos achegar a Ele. Deus. Eu tenho que ser grato por isso. Eu tenho que olhar para mim mesmo e entender que não há qualquer possibilidade de um ser humano, sem o Espírito de Deus, se aproximar de Deus. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Para a santidade é necessária a presença de Deus operando e me conduzindo. Então, esta minha submissão ao Espírito de Deus é que me santifica e me aproxima de Deus. É de maneira que eu estou agradável a Deus. Foi Ele que fez essa obra. Não é por mérito meu, não. Não é porque eu, talvez, a irmã Edna aqui, a missionária Edna, é a pessoa que mais lê a Bíblia aqui entre nós. Mas não é por isso que ela vai ficar mais santa, ou é por isso que ela ficou agradável. Não. Ela só é agradável a Deus porque foi Deus que tomou essa providência. Então, a minha leitura, a minha oração, as minhas atitudes no dia a dia é só um retorno daquilo que Deus fez. É, como diz, são frutos do arrependimento que há em mim. Porque uma pessoa com a vida arrependida, mesmo diante deste cenário todo que se apresenta, esse domínio do mal, nós
temos uma vida diferente, uma vida de testemunho do bem e não do mal. Então, eu não vou sair à rua fechando o trânsito, bloqueando avenidas e estradas, achando que isso é serviço de um crente. Eu não vou sair por aí participando do comportamento de multidão, porque a multidão ela não quer Jesus. É isso? Então eu preciso entender essas coisas. Mas, irmão Elias, o mundo está pegando fogo, irmão, vai pegar mais fogo ainda. Mais fogueiras serão acesas. Porque, por incrível que pareça, é o fogo que purifica. Então, quanto mais aperto há no mundo, é para que a igreja do Senhor seja avivada. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois ao dia de amanhã cabe o seu próprio mal. Eu tenho que me preocupar com a minha vida. Eu tenho que me preocupar com o dia de hoje. Eu dei testemunho hoje, porque Jesus Cristo está à porta, ele pode arrebatar a igreja ou a cada um de nós a qualquer momento. Aí eu estou preocupado com o dólar, com isso, com aquilo. Não, eu não posso estar preocupado, eu não posso estar ansioso. Eu tenho que planejar minha vida, eu tenho que definir metas para o futuro, pensando que Deus pode voltar hoje ainda. Eu não posso estar apegado a este mundo, porque este mundo jaz no maligno. Eu já falei aqui para os irmãos, eu não canso de repetir. Este mundo vai se acabar. Haverá novos céus e nova terra. E é ponto final isso aí. Eu não sei quando nós estudamos aí, né, a escatologia, tentando, né, tem gente que coloca data que vai acabar, mas não, né? Tem gente esperando aí que o mundo se acabe há 2.000 anos, né? Mas o mundo acabou para ele mesmo. Então, eu tenho que estar atento para este ponto final nesta minha vida. Eu tenho que ter azeite na botija hoje, né? Eu tenho que estar com a minha lâmpada cheia de azeite hoje, porque se vier as trevas, eu tenho azeite para ser a luz. Hoje, não é amanhã e não foi ontem. Ontem já passou. Amanhã ainda não chegou. Então, o dia é hoje, como disse a irmã Edna. Né? Eu estou dando testemunho hoje, porque hoje poderei estar no paraíso. Não foi isso que aconteceu com aquela pessoa na cruz? Eu não conheço a história dele, né? Alguns livros históricos contam que ele foi uma péssima pessoa, né? Mas naquele dia que para ele era hoje, ele deu testemunho e naquele dia, entre aspas, hoje, foi para o paraíso. Então eu preciso dar testemunho hoje, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Amém até aí? Então, foi Deus que nos fez agradáveis. Eu preciso reconhecer isso e a minha vida tem que ser de reconhecimento. Olha o que diz: a obra em nossas vidas foi Deus quem fez. Ele nos escolheu pelo beneplácito da sua vontade. Foi decisão dele. E ponto. Ele nos escolheu para dar testemunho e nós temos que ser gratos por essa escolha e buscarmos dar esse testemunho. Nada que eu faça de mim mesmo vai obter a salvação. Tudo que eu fizer tem que ser para honrar e glorificar o nome do Senhor. Não é pela vanglória, é pela glória de Deus que nós fazemos. Efésios 2, no versículo 10, vai dizer assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, as obras, o nosso testemunho de vida, Deus já preparou. É possível caminhar
dando testemunho. É isso que está querendo dizer aqui. Porque Deus preparou o ambiente, o cenário, a possibilidade de eu andar dando testemunho. É possível, agora eu preciso perseverar. É isso que João vai escrever, Apocalipse. Vocês precisam perseverar no primeiro amor. Então, o primeiro amor é uma caminhada louvando e glorificando a Deus pelo que ele fez em Cristo Jesus pela nossa vida. Eu não posso esquecer que foi Jesus Cristo que nos salvou. Eu não, né? Agora nós temos aqui, irmã Edna, você desculpa, estou citando você, né? Nós temos agora a missionária Edna no meio de nós. Ô, Glória, então agora ela fala assim: agora eu já vou para o céu, eu sou missionária. Ah, agora eu isso, agora eu aquilo. Nananina, não. Foi escolhida pela vontade de Deus. É Ele que a fez agradável para Ele mesmo. Agora, o que é que a torna agradável, que pode aproximá-la? É a pessoa de Jesus Cristo. Então, se Deus olhar para mim e não ver Jesus, ele vai ver o Elias. E aí o Elias não tem possibilidade nenhuma de se achegar a Deus. Então, eu preciso, como já foi dito aqui, a irmã Edna falou, eu preciso me encher de Deus, ouvir louvores, ler a palavra, praticar algo, fazer uma bondade, uma boa ação, 2, 3, eu preciso. Olha o exemplo que nós temos dos religiosos. Para o samaritano, os religiosos estão ali, achando que estão cumprindo o que Deus mandou, mas eles perderam o primeiro amor, porque eles passam por uma pessoa caída, vítima da criminalidade, uma pessoa necessitada de ajuda, eles passam ao largo, eles se desviam do caminho. Olha, isso é muito sério. Eles se deparam no caminho com uma pessoa sofrendo. Ele sai do caminho, corta, depois volta para o caminho. Não, eles esqueceram o primeiro amor. Então, no caminho que estamos, que é os passos de Jesus, nós vamos deparar com pessoas em situação de necessidade. Eu não posso me desviar. Se Deus colocar na tua frente, é para você ajudar. Eu não vou cortar caminho, vou passar ao largo. Não, eu vou dar testemunho. Então, o ensinamento que Deus traz para nós é através da graça de Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que nos redimiu e nos reuniu com Deus. Sem Jesus não haveria qualquer possibilidade. Esta harmonia que precisamos hoje tem que ser pela obra de Jesus Cristo. Tem crentes esquecendo do primeiro amor e estão inimigos por causa de política. Achando que um ou outro vai lhe propor ou lhe providenciar um cenário melhor, um cenário de paz, de sucesso, de garantias, né? Não, irmão. As pessoas que estão envolvidas no cenário do maligno, elas trabalham pelo crescimento do mal. Muitas vezes trabalham pela sua vanglória, pelos seus próprios interesses de poder, de sucesso, mas Deus está aí no controle de tudo. Então, nós precisamos entender que é Deus que está no controle, e é a Ele a honra, a glória, o louvor e toda a adoração através da minha vida. E só é possível eu devolver a Deus a minha gratidão pela pessoa de Jesus. É Jesus que me aproxima e possibilita este canal de cultuar a Deus. E uma pessoa que não tem Deus, nem o culto ela pode fazer. Olha que coisa incrível. Então, eu quero convidar vocês. Então, eu acho, eu acredito
que é uma palavra muito assertiva para hoje, porque o cenário que se apresenta é um cenário onde as expectativas de muito crente foram frustradas. Mas que você esqueça tudo isso. Retorne ao primeiro amor. A expectativa do crente é o reino dos céus, não é o reino dos homens. Lembra Jesus, ele fala para Pilatos, se meu reino fosse deste mundo, os meus anjos viriam aqui e me libertaria. Mas ele fala, mas o meu reino não é deste mundo. O meu reino é de Deus. É o reino dos céus. Então, irmão, eu quero te trazer à memória isso. Passou? Então volta agora, foca em Jesus, porque não fomos arrebatados, então foca em Jesus de novo, né? Imagina se você tivesse sido arrebatado no momento que você foi lá bloquear a Dutra. Imagina só. Graças a Deus que estamos aqui recebendo essa palavra hoje, para a gente voltar para a realidade. A realidade é essa. Aqui não vemos, mas que existe um céu, existe um Deus invisível, que nos ama, nos quer bem, e que preparou morada no céu para nossas vidas. Vamos trabalhar para ganhar o pão do dia a dia, porque isso também faz parte do plano de Deus. Vamos viver bem com nossas famílias para dar testemunho de amor. Vamos buscar a Deus através das nossas orações, através da nossa leitura diária, e vamos compartilhar o amor de Deus, o amor que salva, que cura, que liberta. Salva da morte, cura das enfermidades e liberta dessas prisões que o ser humano inventa todo dia. Não se acanhe. Amanhã o cenário do político do mundo vai ser o mesmo, tentando destruir a imagem e semelhança de Deus que há em nós. Mas amanhã, se o amanhã vier, o cenário de Deus também é o mesmo, esperando a sua redenção na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa falar mais ao coração de cada um esta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.